Olá, nação rubro-negra, tudo tranquilo? Meu nome é Fábio Saúza, eu sou o cego total e total também é o meu amor, é o nosso amor pelo Flamengo. Meus amigos e minhas amigas, agora eu sou o Mengão. Não tem como a gente começar este vídeo se não for para dar os parabéns ao maior jogador que eu vi jogar. Sim, galera, eu tive o privilégio de ver o Ronaldinho jogar com os meus próprios olhos e eu posso dizer que este sim me levou profundamente à emoção, cara. O Ronaldinho que hoje está completando 44 anos e o Fla Cegueta, de modo oficial, quer prestar a sua singela homenagem. Cara, a história do Ronaldinho Gaúcho com o Flamengo, ela foi curta, porém ela foi muito emblemática porque o Ronaldinho ele conseguiu cravar alguns momentos históricos que estão aí a serem exaltados, sabe? Por exemplo, aquele jogo que muitos consideram como, inclusive eu, como o maior jogo disputado numa edição de Campeonato Brasileiro, que foi Santos e Flamengo, jogo na Vila, terminou 5-4 com um show, cara, um show inesquecível tanto do Bruxo quanto do próprio Neymar, que naquela partida conseguiu fazer um gol ao melhor estilo Puskás, inclusive ganhando este título lá na premiação da FIFA. Vou falar um pouquinho deste jogo e fazendo aqui um aparato histórico rápido sobre o Ronaldinho no Flamengo. O Ronaldinho chegou em 12, foi anunciado de modo oficial no dia 12 de janeiro de 2011. Flamengo tinha como presidente a Patrícia Amorim. A frase que marcou a chegada do Bruxo foi: agora eu sou Mengão. Antes ele estava quase certo a ir para o Milan. Ele estava no Milan, ele estava quase certo em ir para o Grêmio. Inclusive o Grêmio já havia até preparado a festa de acolhimento ao craque. Então, quando o Flamengo anunciou sua contratação, o Grêmio teve que desmontar a festa lá e tudo mais. Então, ele chegou no Flamengo no dia 12, teve baile funk na Gávea, teve festa, teve tudo, teve a nação em polvorosa. Logo seguinte, o Flamengo contratou outros jogadores, teve também a chegada do Vanderlei Luxemburgo. Então, a parada andou bonito, o Flamengo foi campeão carioca e tudo mais. Mas aí dali pra frente, no meio da temporada, as coisas começaram a desandar e a saída do Bruxo, infelizmente, foi um pouco controversa, sabe? O Flamengo naquela época devia salários tanto pro Bruxo quanto para outros jogadores, então vamos falar assim, ele não saiu pela porta dos fundos porque de fato é um menino muito carismático, sabe? Então, mesmo em baixa, mesmo tendo tantos problemas, aquela coisa de night, aquela parada toda, o Ronaldinho sempre contou com o carinho da torcida do Mengão, então ele saiu pela porta da frente, né? É, mas antes, o que, é que eu tenho que falar do cara? Cara, uma parada que me chamou muita atenção do Bruxo era o seguinte. Todo mundo que trabalhava no Flamengo na época dizia o seguinte: cara, ele era tão simples, sabe? Cara, o Bruxo era a maior estrela do futebol brasileiro naquele momento. E uma das maiores do futebol global, como sempre. Mas mesmo assim ele tinha uma humildade tão grande, sabe? Que o cara gostava de fazer as refeições na cozinha com as merendeiras, sabe? Isso ele trouxe desde criança, porque vocês não conhecem a história do Bruxo, ele garoto pobre, como a maioria dos garotos que começam no futebol, e a mãe dele era cozinheira de escola municipal, então por não ter onde deixar ele enquanto criança, ele ficava com a mãe na escola a qual ela trabalhava, então ele ficava na cozinha, então ele cresceu junto das merendeiras, e no Flamengo ele não perdeu esse hábito. Ele chegava no clube, falava com todo mundo, brincava com todo mundo, em especial a galera do baixo escalão entre aspas, né? Pessoal da limpeza, pessoal da cozinha, enfim. O povo que realmente coloca o Flamengo para funcionar. Então, o Bruxo gostava muito de estar com estas pessoas, sempre que podia ajudava, não negava ajuda a ninguém. É isso aí, cara. Esse era o Ronaldinho Gaúcho. Até hoje, vocês, porra, eu proponho um desafio aqui a deixarem nos comentários. Alguém aqui sabe de algum deslize? Deslize que eu digo, não noitada, essas paradas não, que isso é normal, meu irmão. Isso aí faz parte da vida de qualquer pessoa, ainda mais os milionários. Mas algum deslize que coloque em xeque o seu caráter, meu irmão, eu não conheço nenhum, eu não vi até hoje nenhum deslize, muito pelo contrário. O Ronaldinho, onde chega, ele é muito bem recebido, muito bem exaltado e, cara, não tem uma vírgula que deponha contra o jogador. E assim, se o Ronaldinho não foi o maior em termos de títulos conquistados, de gols marcados, meu irmão, pra mim, Fábio Souza, tá, galera? Essa é a minha opinião. Ele foi o maior de todos em termos de
genialidade, de brilhantismo com a bola nos pés. O que esse rapaz fez não foi sacanagem não. Primeiro que ele conseguiu parar o clássico lá entre Barcelona e Real Madrid, fazer a torcida do Real aplaudi-lo de pé na casa dos caras. Ele com a camisa do Barcelona destruiu o Real Madrid, teve uma atuação pra lá de gala e o Real aplaudiu o garoto de pé. Outro que aquele jogo clássico do Flamengo e Santos e Flamengo na Vila, que ele tirou aquela falta debaixo da barreira, que ninguém esperava que ele fosse fazer aquilo, todo mundo imaginava que ele fosse mandar por cima, ele mandou a parada por baixo, então o cara tava sempre assim, tirando da cartola feitos inimagináveis, e vocês pegam aí no YouTube seus feitos que ele tem, cara, meu irmão, o cara é sensacional. E outra, teve um amistoso não, aquele torneio entre Brasil e Argentina que é disputado, que é chamado de Super Campeonato das Américas, uma parada assim. Sei que o Brasil foi jogar lá na Argentina, pegar os irmãos, e o estádio estava completamente hostil à seleção. O Ronaldinho que nem sabia, foi lá pro meio de campo, no aquecimento, pegou a bola, começou a chutar na direção do gol, isso no meio campo. Meu irmão, ele meteu uma bola no travessão. O pessoal lá dos argentinos ficou ressabiado, ele de sacanagem, pegou, fez embaixadinho, chutou de novo, no travessão. O pessoal começou a gostar, a rir, assim, empolgado, tal, não sei o que. Ele meteu a bola de novo pela terceira vez no travessão do meio campo. Nesse momento, o estádio lá dos argentinos veio abaixo e todo mundo o aplaudiu de pé. Olha que parada, meu irmão. O Ronaldinho, ele cativou os argentinos na casa dos argentinos, metendo a bola no travessão do meio de campo. Esse é o Ronaldinho Gaúcho. Então, assim, ó, se ele não foi o maior em números, ele foi o maior em brilhantismo e carisma. E, porra, muitos aqui vão falar, tem o rei Pelé. Meu irmão, é questão de gosto pessoal. Pelé é o rei do futebol, é o que fez mais gols, é que tem títulos a dar com pau, é o que é o senhor todo poderoso lá do Santos. Beleza, tá aí tudo bem, mas porra, meu irmão, eu particularmente tenho minhas ressalvas com relação ao Pelé, em especial que o Pelé em algum momento de sua vida ele fez questão de parecer arrogante, prepotente, soberbo, sabe? Ainda mais quando dava-se assunto relacionado ao Edinho, seu filho, né? Problemático Edinho, né? Aquela coisa toda. Então o Pelé puxava muito para um lado que eu não gostava e outra, vamos combinar uma parada, na época que o Pelé jogava futebol, o futebol era quase que uma pelada, ninguém nunca vai admitir isso publicamente, ainda mais os profissionais da imprensa esportiva, mas essa que é a grande verdade, futebol que o Pelé jogou era um futebol completamente diferente, era um futebol extremamente lento, era um futebol ingênuo, basta ver os dribles do Garrincha com a bola ficando no meio dele e o seu marcador, e o Garrincha vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, a bola fica no meio e o marcador acompanha o Garrincha e não a bola. Então, esse tipo de ingenuidade, o cara naquela época para dar um lançamento, pega a bola, olha, pensa, levanta o braço, conta 1, 2, 3, vê onde vai colocar a bola e mete a bola, sabe? Então era assim, futebol mais lento, muito mais ingênuo, e o Pelé deitou e rolou como tantos outros daquela época. Aí vão falar, pô, beleza, o futebol era lento, porém o físico do Pelé também era um físico compatível com a época, né? É aquela realidade. Mas, beleza. Ainda assim eu sigo com a minha opinião. Para mim, o Ronaldinho sobressai Messi, sobressai Cristiano Ronaldo, sobressai Romário, sobressai Pelé, sobressai Maradona, sobressai qualquer um que seja. Sinto muito, mas, enfim, questão de opinião a gente tem que respeitar. Eu queria saber a sua opinião, o que você acha sobre o Ronaldinho Gaúcho, se ele é tão emblemático assim, se ele é tão genial assim, ou simplesmente sou eu que sou um cara embasbacado demais. Gostaria de saber a sua opinião, tá bom? Mas fica aí, fica registrada a minha homenagem ao Bruce, parabéns, 44 anos, sensacional, e infelizmente não consigo mais enxergar os seus lances, pois se eu pudesse, eu tenho certeza que pelo menos uma vez por semana eu abriria aqui o YouTube para assistir os seus lances. É isso. Nação, tem mais uma outra coisa para falar a respeito do Mengão. Fala aqui a parada do Manchester United, que tá doido para comprar o João Gomes e o Lucas Paquetá. E se essas compras forem executadas, meu irmão, a gente vai se dar bem. Vai se dar bem porque, óbvio, o Flamengo é o clube formador de ambos os atletas. E esses caras lá no mercado europeu valem muita grana, muita grana. O Manchester tá doido para comprar os dois, vai ter aquele leilão, vai ter aquela concorrência. Manchester City está na parada pelo Paquetá, aquela coisa toda. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer, porque se de fato essas transações concretizarem, o Flamengo vai ficar bem, já vai meter a mão numa bolada no meio do ano, o que vai facilitar ainda mais o reforço do nosso elenco. Nosso elenco que está trabalhando firme para enfrentar o Nova Iguaçu no próximo, não ia falar no próximo final de semana, não tem muito tempo, né? A gente fica tão acostumado com os jogos. Estamos meio que no recesso por conta da data FIFA, né?
Mas, enfim, lá no dia 30, é basicamente no final do mês, falta bastante tempo ainda. E antes de partir para notícias de mercado, queria pedir que vocês chegassem juntos aqui no Fla Seguido, que ativassem o sininho das notificações, deixassem seus comentários, seu like, seu compartilhamento. Lembrando que caso você tenha interesse em se tornar um parceiro do canal, mande um e-mail para fabiosauza@gmail.com, Sauza com 2 e's, do Rei Zico, ou se simplesmente desejar se tornar um patrocinador doando qualquer valor que seu coração lhe aponte, por favor, também envie um e-mail para fabiosauza@gmail.com. Desde já fico muito agradecido e aguardando o seu contato. Olha aqui, um dos heróis da conquista da Libertadores Sub-20, talvez o principal deles. Não vou ser justo a esse ponto, meu irmão, vou falar logo. O Lohan, ele foi muito importante, óbvio que ele foi muito importante, inclusive fez o gol lá na final e deu assistência lá pro Chola fazer a parada. Foi o Cholo ou foi o Wallace? Eu não lembro mais. Sei que foi os 2 gols tiveram participação direta do Lohan. Porém, o Lohan começou aquela liberta no banco, jogando muito mal. Eu o critiquei severamente, mas hoje estou um pouco arrependido porque acabei de descobrir que ele estava vindo de uma lesão na coxa, inclusive ele estava sendo poupado. Talvez ele nem tinha condições de disputar aquela final, mas ele foi pro sacrifício, então entende-se porque ele estava com tão baixo rendimento. Mas ele foi o grande herói daquela conquista, pelo menos na final. O Chola também jogou muito, nigeriano. O Wallace Ian nem se fala, o Iago fez 4 gols, o que para um zagueiro é um feito sensacional. Mas como o Lohan cravou seu nome na grande final, tá lá como um dos principais daquela conquista. E agora ele está integrado ao elenco profissional do clube, está treinando com o Tite, e sim, ele pode ter oportunidades com o professor, ainda mais que o Flamengo na Copa América vai ser ceifado de vários grandes atletas. Eu acho que o Lohan deve até ser colocado contra o Nova Iguaçu, claro que dependendo do andar da partida. Se o Flamengo contra o Nova Iguaçu construir um placar seguro no primeiro tempo, eu acho que o Lohan pode entrar ali nos 30 do segundo, sabe? Para ter 15 minutinhos de aquecimento das turbinas, de óleo nas juntas, se é que vocês me entendem, sabe? Então, tá aí, uma joia sendo anexada ao plantel principal. E eu acho que o Tite também deveria colocar logo o Iago, porque se Fabrício for para a Copa América, precisamos de um zagueiro novo também. Eu acho que o Wallace Ian também deveria, sabe? Não acredito que o Pedro ou o próprio Gabi irá para a Copa América, mas pô, é sempre bom ter uma terceira opção de ataque. Por que não o nigeriano? Espero que o Flamengo compre logo o Chola de uma vez por todas e o mantenha ali de sobreaviso, adentrar os profissionais. Tem que testar, cara. Tem que testar essa garotada, porque nem só de Arrascaeta, De La Cruz, Gerson, Pulgar, enfim, esses caras vivem o Flamengo, Cebolinha, Pedro, Gabi. Não, cara, tem que testar o que se tem no plantel. Esses meninos têm valor, então tem que aproveitar até para poder fazer caixa logo um pouquinho adiante. Para fechar o vídeo, vamos aqui falar sobre a situação do tal do Maurício, meio atacante de 22 anos do Internacional, o qual o Flamengo talvez quer comprá-lo por conta do pedido do Tite, porém o Inter quer vender 50% do jogador pela fortuna de 51 milhões de reais. Loucura total. O empresário lá o repórter lá da imprensa gaúcha garantiu que o Maurício não sai do Inter até o final da temporada, até o final de 2024. Que pra mim é uma boa notícia, já que, sei lá, cara, eu não quero esse cara não. Quando começa a vir muito pedido muito forte assim, sabe? E um jogador que, pô, quem é o Maurício na fila do pão, sabe? É de se suspeitar, não sei porque o Tite quer tanto esse jogador. Ah, um meio atacante é o que o Tite procura, tá, tudo bem, mas, pô, Maurício do Internacional, caro desse jeito, 9 milhões de euros, tantas outras opções no futebol sul-americano, entre outros aí, né? Então por que tanta pressão para cima desse jogador, né? Tanta obsessão, na verdade. Mas tá, a imprensa gaúcha cravou que ele não vem e vamos observar. Claro, se o Flamengo chegar no meio do ano e meter lá os 9 milhões, que é o que o Inter pede, quem vai segurar, né? Quem vai segurar o jogador lá no Beira-Rio, né? Então vamos aguardar. Tomara que ele não venha, mas é muita grana a ser investida, mas vamos observar a movimentação. No mais é isso, galera. O Flamengo se preparando, os treinamentos começaram novamente, e é isso aí. Saindo grande novidade, obviamente eu aqui extrairei. Antes de ir embora, novamente desejo um feliz aniversário Ronaldinho Gaúcho. Você é o cara, 44 anos de puro brilhantismo. E me desculpe aqueles que não concordarem com a minha opinião, beleza? Desde já agradeço. E desejo a todos uma excelente noite. E amanhã tem mais Fla Cegueta. Fiquem bem, fiquem com Deus, fiquem com aquelas pessoas que vocês amam. E saudações rubro-negras. Valeu!